Boa noite, investidor arrojado, tudo bem? E no vídeo de hoje, nós vamos iniciar um quadro sobre os REITs da Bolsa Americana. Para quem não sabe, os REITs são como se fossem primos dos fundos imobiliários aqui da nossa Bolsa Brasileira. Nós já falamos um pouco sobre eles num outro vídeo aqui no canal, mais especificamente do Realty Income propriamente. Porém, aquele vídeo, como ele era da carteira semanal, a ideia era só fazer uma apresentação inicial dele, falando bem pouco assim sobre o case. E nesse vídeo de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no case dele. Vou mostrar algumas características, né, desse REIT, por que eu gosto dele e por que eu tenho ele em carteira. E esse vídeo não é uma recomendação, tá? É apenas uma apresentação. Como a gente sabe que na Bolsa Americana a gente tem mais de 5 mil empresas lá listadas. Às vezes, para quem é iniciante, não consegue estudar todas ou não sabe por onde começar. Então a ideia dessa série é falar algumas das que eu tenho, ou eu já tenho compradas, ou eu pretendo comprar em breve. Então não são recomendações, mas são algumas que eu já dei uma estudada e gostaria de compartilhar com vocês. O que eu gostei da empresa, o que eu não gostei, coisas assim. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desde já convido vocês a se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Deixem um like também e comentem aqui embaixo se esse tipo de vídeo faz sentido para vocês, se ajuda nos estudos, que outras empresas vocês gostariam também de ver aqui no canal. Bom, sem demorar muito mais então, eu já vou começar falando sobre o Realty Income. Como vocês devem lembrar, a última vez que nós falamos do Realty Income, eu havia comentado sobre o crescimento anual composto, né? Que seria como se fosse um juro composto, desde 1994, quando foi a abertura dele na Bolsa Americana, de 14,6% ao ano. Desde que ele começou, então, são 599 meses consecutivos de pagamentos de dividendos, um crescimento anualizado de 4,5% dos dividendos desde 94. Então, se a gente pegar todos os dividendos pagos de 94 até agora 2020, na média, como os dividendos são crescentes, eles cresceram aí 4,5% ao ano. Foram, então, 91 trimestres consecutivos de aumentos. Então, ele tem um portfólio bastante diversificado, né? Como vocês podem ver, são mais de 6.500 imóveis dentro dessa empresa. Diferente dos fundos imobiliários, os REITs eles não são fundos, não é uma coisa que sistematicamente, né, um fundo você tem que dar um mandato para um gestor, que pode ser substituído, por exemplo, via assembleia. Aqui não, aqui é uma empresa, vocês compram as ações dela, né, como se ela realmente fosse uma empresa normal, assim, como se estivesse comprando uma Itaúsa, digamos. Só que no caso é uma empresa imobiliária. Ela compra imóveis e a fonte principal de renda dela é imóveis, renda imobiliária. Isso, inclusive, é um dos requisitos, né, para que uma empresa seja enquadrada como um REIT lá nos Estados Unidos. Então, ela tem participação em 49 lugares diferentes. São 49 estados, Porto Rico e mais o Reino Unido. São mais de 630 diferentes inquilinos. Eu separei aqui os top 20. Então, tem uma série de empresas aqui, né? O Walgreens, tem a 7-Eleven, tem a FedEx. O que mais? Tem aqui farmácias. Eu separei também o tipo de composição, né, do portfólio de imóveis. Então, 83% dos imóveis são varejo, 11,5% são industrial, 3,7% só escritórios, e aí tem uma outra categoria que a gente ainda meio que não tem no Brasil, que seria agriculture. No caso aqui a gente tem o Quasar, mas que ainda não é bem totalmente agro ainda, né? O Quasar ele é para silos, né, da indústria do agronegócio, para hospedagem, enfim, de grãos. E esse agriculture aqui, ele é um pouco diferente. Eles são mais terras para plantio e tudo mais. O que mais? Aqui, ó. Isso aqui é um fator legal de mostrar também, ó. Ocupação do portfólio. Ele tem mantido uma média desde do ano 1992 nessa casa aqui de 98,5% de ocupação. Ou seja, ele tem uma vacância muito baixa. Ela nunca baixa de 96%. Aquilo que eles comentam aqui, né? Nunca foi menor do que 96% de vacância. Então, se sai um inquilino, nunca oscila muito aqui, né, a ocupação. Então, aqui eles mostram também quantidade de imóveis, né? Em 92 eles tinham só 634 imóveis dentro da empresa. Em 99, ou seja, 7 anos depois, eles já tinham quase dobrado esse número.
Passou mais alguns anos aqui, ó, mesmo na crise do subprime, aqui eles mantiveram, quase não teve compras, até se desfizeram de alguns. E aí depois disso, dessa última década pra cá, só aumentou. Saiu aí de casa de 2.300 imóveis para 6.500 no primeiro trimestre de 2020. Aqui também mostra um pouco de quantas unidades, né, quantos imóveis estavam é, vagos, desocupados, sem inquilinos, desde 92. Então a gente vê que sempre são poucos imóveis, né? Claro que aqui o número também era menor, acaba sendo pequeno. Mas mesmo aqui, ó, que a gente já tinha quase 5 mil imóveis, somente 84 deles estavam desocupados. Numa primeira leitura, a ideia que isso nos passa é que essa empresa tem uma grande resiliência quanto à capacidade de contratação dos inquilinos. São empresas muito consolidadas já no mercado americano, que conseguem fazer contratos assim para 10 anos ou mais. Então isso traz uma segurança, né? Uma constância, assim, diria até uma perenidade na permanência desses inquilinos, né? Outro ponto interessante também é a diversificação dos inquilinos por setor. Então, por exemplo, a gente vê aqui, tem diversos setores aqui da economia americana, desde aeronaves, lojas de peças para veículos, de serviços, por exemplo, concessionárias, lojas de bebidas, cuidados infantis, venda de produtos eletrônicos, educação, farmácias, processamento de alimentos, setor financeiro, equipamentos e serviços, melhoria para casa, que são essas lojas de imóveis, né? Home furnishings aqui são lojas de imóveis. Que mais? Papel, coisas para pets, restaurantes. Eles têm cinemas também, aqueles cinemas de rua, sabe? Que se vê muito em filmes isso. Também tem alguns. Isso aqui tudo só nos Estados Unidos. Tá? Aqui a gente consegue ver também qual é o percentual alocado para cada um desses segmentos. Aqui embaixo a gente vê o que eles têm no Reino Unido. Então tem algum aqui, ó, theaters, que eu não falei antes, né, os cinemas. Nesse ponto aqui a gente também tem que falar um pouco sobre o histórico dessa empresa. Só em 2019, então, foram 3,72 bilhões de dólares em aquisições. Se nós formos pegar só esse número solto aqui, se a gente considerar aí 3,72, digamos que o dólar estivesse a R$5, a gente teria 18 bilhões de reais em aquisições só dentro do Realty Income. Eu não tenho o número exato, e eu acho até que eu comentei isso no outro vídeo quando eu falei do Realty. Só esse 18 bi já deve ser quase tão grande quanto a nossa indústria de fundos imobiliários inteira aqui no Brasil. E isso aqui é só um dos REITs que nós temos lá na Bolsa Americana. Para vocês verem o nível de proporção como é diferente, né? Aqui a gente vê também que o volume, né, de aquisições desde 2010 foi de quase 16 bilhões e meio de dólares. Aqui eles falam um pouco sobre o histórico das aquisições, né? Por exemplo, eles têm um foco em comprar os imóveis que sejam avulsos, né? São esses imóveis assim, que não estão dentro de um shopping, por exemplo. Eles são imóveis de varejo, imóveis na rua, que eles chamam aqui, né, de freestanding. Single tenant properties são imóveis de um único inquilino. Então, por exemplo, quando vocês veem não é o caso aqui, mas quando vocês veem, por exemplo, um quiosque do McDonald's, que é muito comum aqui no Brasil, é esse tipo de imóvel que ele se refere aqui como freestanding. Esse under long term aqui significa que são contratos de longo prazo. Então, não basta ser um imóvel que está alocado para um excelente inquilino, ele também tem que ter um contrato de locação com pelo menos 10 anos. Aí aqui eles comentam sobre as vantagens, né, da empresa. Eles têm um track record aí de 51 anos de operação. Então, já faz 51 anos que eles fazem isso. Eles têm uma noção muito boa do que eles estão fazendo, dos quais 25 anos dessa história foram como uma empresa listada em bolsa. Que mais? Eles têm isso aqui é um ponto muito importante, acho bacana comentar isso aqui também. Eles têm a possibilidade de investir diretamente a partir do caixa ou ter acesso a até 3 bilhões de crédito facilitado, dos quais existem planos para expansão futura aí de mais 1 bilhão. Então, assim, eles não dependem por exemplo, um fundo imobiliário que, como ele tem que distribuir quase todo o resultado, sempre que um gestor no fundo imobiliário precisa fazer uma aquisição, eles normalmente têm que fazer uma emissão de cotas. Então, eles têm que vir ao mercado, fazer uma oferta pública, e aí
comprar os imóveis com base no dinheiro que eles conseguirem captar, né? Aqui não. Aqui, como é uma empresa, ela pode contrair dívida, né? Pode ter acesso a crédito facilitado, e com isso ela pode comprar sem depender de emissão. Isso para mim é uma baita vantagem que os REITs possuem em relação aos fundos imobiliários, por exemplo, que é a possibilidade de se alavancar sem depender de uma emissão de cotas. O que mais? Eles têm um grau de crédito aqui muito, muito alto, né? Eles têm um Moody's A3 aqui, um Fitch BBB+. Então, em 31 de janeiro desse ano, 2020, a empresa anunciou que ela passou a fazer parte, então, do S&P 500 Dividend Aristocrats, que é um índice, né, das empresas que atendem um determinado critério de pagamento de dividendos, né, dos quais elas precisam ter no mínimo os últimos 25 anos consecutivos tendo pago dividendos crescentes. Então, esse índice ele é constituído por 64 empresas, e agora o Realty Income passa a fazer parte delas esse ano, dos quais ele é apenas um dos 3 únicos REITs que estão inclusos nesse. Então, é o Realty e mais outros 2 só. Para ver como é uma empresa que está bem destacada, assim, né? Nessa questão de dividendos. Eu vejo assim, o dividendo, apesar de não ser uma coisa tão importante, não que ele não seja, mas como nós já falamos em outros vídeos, o dividendo é uma coisa que ele sai da cotação, né? Ele sai do patrimônio da empresa. E aí tem toda aquela questão de ajuste do preço e tudo mais. Porém, uma empresa que consegue consistentemente pagar dividendos por 25 anos ou mais, que é o caso aqui do Realty, né? Que eles pagam dividendos já há muitos e muitos anos, décadas. Isso acaba, a inclusão nesse índice, ela acaba demonstrando que a empresa possui uma solidez, né, com relação ao resultado operacional que ela consegue produzir. Então, já se encaminhando aqui para a conclusão do vídeo, eu não vou abrir o balanço da empresa nesse vídeo, porque no vídeo anterior nós já tínhamos conversado sobre os números da empresa e eu acho que vai ficar um pouco repetitivo. Então, acho que é mais legal trazer esse carinha aqui, que é o Investment Facts, que são alguns... É um resumo do resumo sobre a empresa. Ele já está um pouco mais atualizado que aquele vídeo. Eles pegaram aqui até o fechamento de 31 de março. Então, a gente pode olhar aqui, ó. Se a gente for pegar os dividendos anualizados, que essa empresa paga desde 94, a gente veria que lá em 1994, essa empresa pagava 0,90 centavos de dólar. E atualmente, no ano, ela está pagando 2,79. Então já mais que dobrou aí os dividendos. O que mais? Aqui a gente tem uma simulação, né? A mágica dos dividendos crescentes. Aqui eles fazem a seguinte situação. É um investidor que comprou ações do Realty Income em 31 de 12 de 2009 e recebeu dividendos até o dia 31 de março. Então aqui ele investiu 25.910 dólares, comprou 1.000 ações. O valor dessas ações hoje, se ele tivesse mantido, né, essas 1.000 ações desde essa data aqui, 31 de dezembro de 2009 até 31 de março de 2020, dos 25 originais ele já estaria com 49.860, somente em valorização. Os dividendos originais aqui ele teria recebido naquele primeiro ano 1.716 dólares. E o dividendo atual seria 2.796 dólares. E o yield original dele seria 6,6 e o yield on cost hoje seria de 10,8. Ou seja, mesmo com taxas de juro próximas a zero, esse fundo consegue pagar consistentemente quase 11% ao ano, só em dividendos, para essa pessoa que conseguiu comprar as cotas lá atrás. E o total de dividendos recebidos durante todo esse período foi de 22,7 mil dólares. Ou seja, aquele investimento original, ou seja, a pessoa em 2009, e isso é um pouco mais de 10 anos, não é nada demais 10 anos, para longo prazo 10 anos não é tanto tempo assim. Aqueles 25 mil dólares que ele colocou lá no início, ele já recebeu de volta quase 23, ou seja, 88% só em dividendos. Eu vejo isso com bons olhos, né? A gente
embora não devesse olhar para dividendos, os dividendos acabam sendo uma consequência, né, da produção de resultado que a empresa consegue fazer. Então, assim como se a gente compra imóveis, a gente espera receber uma renda, né, de locação desses imóveis. Aqui é a mesma coisa. Aqui também eles fizeram uma comparação, né, do Realty Income contra outros índices aí. Tá muito na moda hoje em dia o pessoal ficar recomendando índice e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso depois também. Mas aqui só para comparar, o índice dos REITs, que seria esse Equity REIT Index, ele teve um crescimento anual composto de 9,5%. O Dow Jones também, 9,5%. Se a gente pegar o próprio S&P 500, que é a média de todas as maiores 500, das 500 maiores empresas, a média anual dele também foi um crescimento de 9% ao ano. E o Nasdaq Composite também, 9,5%. E o Realty Income aqui vem por fora, pegando todos eles aqui, 14,6%. Claro que se a gente considerar, né, perceber que um índice nada mais é do que uma média. Então aqui dentro do índice tem 500 empresas. Evidentemente que algumas vão ficar acima do índice e outras vão ficar abaixo do índice. Normal. Isso é esperado porque é uma média. O Realty Income, então, é uma das empresas que está na parte de cima, né? Que é o que está puxando o índice para cima. E é isso. Eu acho que para mim, a minha análise é análise não é exatamente uma análise, né? Como vocês sabem, a análise de ativos ela é uma função exclusiva de analista. Pessoas que têm CNPI, por exemplo. Eu não tenho. Então, quando eu falo nos meus vídeos, eu estou dando a minha opinião pessoal, com base no que eu estou lendo, né? A minha leitura sobre os números, pura e simplesmente. Trata-se de vídeo de opinião. Eu, particularmente, gosto muito do Realty Income. Eu tenho algumas ações dele, não muitas. Eu acho que para mim, uma empresa tranquila de ter. Mas pode ser que as pessoas não queiram ter o Realty Income. Por exemplo, pessoa que não tem um perfil para renda variável pode se assustar um pouco. Aqui, para vocês terem ideia, no último ano, a cotação do Realty Income chegou a $82. E eu cheguei a ver ela sendo vendida a 40, 42, como tá aqui também nesse material. Ele tá um pouco desatualizado, eu já vi, ele tava um pouco menos até no intraday. Tava uns $40 o dia que eu vi. Então, assim, vocês veem toda essa solidez, todo esse case que a gente conversou agora. E ainda assim ele ter uma perda de 50% em um ano. Assim, tem que ter estômago, né? Tem que entender o que tá fazendo. E não adianta simplesmente ver o vídeo, achou legal o que eu falei, saiu comprando. Aí acontece uma dessas aqui, a pessoa perde dinheiro, vende com desespero. Então, assim, sejam sempre responsáveis. Usem vamos dizer assim, as explicações que eu trago aqui, né? Como só mais uma fonte entre diversas outras que eu espero que vocês estejam consultando. Formem a opinião de vocês. E aí, se vocês decidirem comprar, comprem. E, por favor, me contem se vocês compraram, se vocês têm o Realty Income, quanto tempo vocês investem nele. Eu queria conversar e interagir um pouco com vocês também sobre isso. E, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, então, do Realty Income. Tá prometido aí há algum tempo já. Estreando a nossa série aí dos REITs. Eu já estou preparando o próximo vídeo que vai ser de estoque. Deve entrar no ar terça-feira. A ideia agora é trazer toda terça-feira um vídeo falando de algum ativo da Bolsa Americana. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Deixem um like embaixo. Se inscrevam e até o próximo vídeo.